Olá amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos com nossos estudos, a nossa reunião toda quarta-feira às 20 horas. Hoje nós vamos falar da oração e do perdão. Orar e perdoar. Antes, porém, está aí o nosso WhatsApp, para que vocês possam estar comunicando conosco, encaminhando nomes para tratamento, nosso Instagram, a fim de que vocês possam estar divulgando o nosso trabalho, que é uma maneira que a gente tem de auxiliar na divulgação da doutrina e do trabalho que a instituição realiza, tá bom? Nós vamos colocar para vocês aí o texto que nós selecionamos lá de Marcos, capítulo 11, versículo 25, da passagem Orar e Perdoar, que aliás está na lição. Na realidade, quem selecionou esse texto é o próprio Emmanuel, no qual ele faz um comentário sobre esse título. Vamos colocar para vocês aí: orar e perdoar. E quando estiverdes orando, perdoai. Então são frases de Jesus que está em Marcos capítulo 11, versículos 25. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, a te rogar, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amparo e a tua proteção divina para todos nós, para o nosso mundo tão sofrido, tantas doenças, tantas provações difíceis que têm acontecido, têm se divulgado nas mídias. Pedimos, Senhor, que possamos contribuir sempre com um pensamento edificante, e que através da oração
possamos contribuir não só para o nosso equilíbrio, mas para o equilíbrio do mundo. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Então tá aí uma passagem que a gente sempre lembra, são temas, a oração, o perdão e tantos outros, sempre vamos estar voltando nesses temas, trazendo novas mensagens, né? A fim de que a gente possa estar ampliando o nosso entendimento. Então, um tema que eu gosto muito, é muito importante, é uma mensagem curta de Emmanuel, que está nesse livro aqui, ó. Minha capa é uma capa antiga ainda, hoje está com a versão mais, uma capa diferente, mais atualizada, mas é esse livro aqui, ó, Ideal Espírita e de Espíritos Diversos. Então, na lição número 90, nós temos então essa lição, orar e perdoar. Você vê que Emmanuel que escolhe essa passagem do Evangelho. Então nós vamos ler, fazer rápidos comentários. Eu costumo dizer que essas lições curtas de Emmanuel, meu Deus, elas são longas de compreensão e de vivência. Então nós vamos, não é uma mensagem muito longa, mas importante para a nossa aprendizagem. A nossa intenção não é o tempo aqui, mas sim o conteúdo. Trazemos lições de temas, de conteúdos importantes para a nossa vivência diária. E esse tema é um tema importante para a nossa reflexão. Então, orar e perdoar, Emmanuel começa assim a sua orientação em torno desse tema. Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? Pergunta interessante, né? Que já nos põe para pensar no que Emmanuel está se referindo. Então ele vai. De igual modo, poderemos indagar como sustentar o coração sereno durante a prece sem análise real de si mesmo. Então vou voltar aqui que aí a gente vai entender por que esse questionamento. Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? De igual modo, poderemos indagar como sustentar o coração sereno durante a prece, sem análise real de si mesmo. E isso nos faz lembrar o Pai Nosso, né? Ensinada por Jesus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Rezamos o Pai Nosso quantas e quantas vezes, e muitas das vezes nos falta uma reflexão mais profunda, né, a essa questão. Então Emmanuel, na sequência, ele fala, olha, a oração para surtir resultados essenciais de conforto exige enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. Então ele está mostrando como devemos estar diante da oração. Isso é que é verdade. Como que a nossa mente, o nosso íntimo tem que estar no momento da oração. Então é uma reflexão séria, porque rezamos uma rotina constante, né? E é preciso raciocinarmos nesse sentido. Intenções estranhas e sentimentos
propositalmente viciados não se conciliam com o clima favorável à segurança de espírito. Então, intenções estranhas e sentimentos propositalmente viciados não se conciliam com o clima favorável à segurança de espírito. É interessante, né? Intenções estranhas e sentimentos. Você vê que Emmanuel vai dando uma seriedade para a oração muito grande e que muitas das vezes a gente não reflete nisso, não raciocina na condição que devemos estar no momento de oração em que pedimos, né, agradecemos, e ele mostra para nós aqui que não é simples, não é de qualquer forma, de qualquer maneira, sem preparo. Devemos ter um preparo, uma condição espiritual que condiz com a postura cristã. Essa postura, eu quero falar de condição íntima. Como comportar intimamente para que estejamos condicionados, preparados para a oração verdadeiramente. Então ele vai colocando aí as situações para que possamos refletir, né? E darmos o valor de mudanças, de comportamentos sérios e verdadeiros para o tema oração, né? E ele fala assim, ó, a coexistência do mal e do bem, no qual, gente, todos nós estamos inseridos. Temos um momento de alegria, de reclamações, momentos de paz íntima, momento de conflito. Então ele fala, ó, a coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz. Se nós pararmos só nesse parágrafo que Emmanuel coloca, ele é profundo. A coexistência, ou seja, você ter dentro de si o bem e o mal, no qual todos nós estamos inseridos, no íntimo, né? Nós temos o bem e o mal no íntimo, impossibilita o estabelecimento da paz. Olha como é sério nessa frase, nesse parágrafo de Emmanuel. Sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da espiritualidade superior. Nós temos esses sentimentos odiosos de vingança, né, de raiva, de rancor, impedem a floração da espiritualidade superior. Ou seja, se nós temos, nós não conseguimos então essas possibilidades espirituais. É simples compreender isso nas palavras de Emmanuel. A Deus não se ilude. E a oração exterioriza a nossa emoção real. Então, se formos analisar, aquilo que eu sou verdadeiramente, não tem como eu exteriorizar algo
diferente daquilo que eu sou. Então veja como que muitas das vezes nós estamos vivendo posições dentro da sociedade, dentro da instituição, e que muitas das vezes não é verdadeira. Quando ele fala a Deus, não se ilude, que a oração exterioriza a nossa emoção real. Não tem como exteriorizar algo que eu não vivo, que eu não tenho. Não tem como. Olha como essa mensagem de Emmanuel, ela é profunda, é sério demais. Quando nós fazemos uma autoanálise, cara, é muito difícil. Ou fazemos uma mudança íntima, ou nós vamos estar patinando sem sair do lugar. Aí nós vamos ter que falar e compreender que nossas encarnações são repetições. Porque a gente está ali, ó, não avança, não faz essa reflexão íntima no sentido de mudança verdadeira. Então, é importantíssimo a gente pensar nisso, para que a gente não venha nos decepcionarmos depois e falar que não sabíamos, quando a gente voltar para o mundo espiritual e ter uma série de dificuldades de adaptação lá. Porque muitas das vezes nós estamos esperando algo que nós não vamos ter. Nós não vivenciamos aqui, só falamos, exteriorizamos. Mas nós não vivemos verdadeiramente essas lições que são simples. É difícil para nós, é complicado por falta do nosso esforço, pode ser. Mas você vê que Emmanuel ele vai dando lições do cotidiano, no qual todos nós, inseridos nesse programa reencarnatório, nós temos condições, sim, de vivenciarmos. Para isso que nós reencarnamos. Aí ele fala bem assim, ó. Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. Ou seja, vamos fazer as nossas orações e nós não vamos perceber as respostas celestes. Sem a luz da harmonia e do amor. Ou seja, para percebermos os recursos divinos, as respostas celestes, nós temos que ter harmonia e amor. Nós temos harmonia, nós temos amor. Se não tivermos, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. Temos percebido as respostas celestes das nossas orações? A lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade divina não pode errar com a vontade humana, competindo-nos o dever de adaptarmos-nos aos excelsos desígnios. A gente sempre tem falado, não só nos nossos momentos aqui, como pessoalmente, nas reuniões públicas, indagações de pessoas que nos procuram, para entender o movimento da vida, os acontecimentos da vida. E está aqui a resposta da espiritualidade superior.
nós não somos superiores aos mentores espirituais que programam nossas vidas. Falamos aqui semana passada, várias semanas, vários temas. Ora, se nós reencarnamos com um programa pré-estabelecido a ser executado, eu, como um espírito atrasado, não posso interferir nesse programa espiritual que foi elaborado por mentores de alta envergadura espiritual. O que eu quero dizer? Que se eu quiser causar algum dano a alguém, e se esse sofrimento ou essa provação não estiver no contexto da programação reencarnatória, eu não vou conseguir. Porque se não tiver na programação, eu não posso alterar, porque quem elaborou aquilo são espíritos superiores. Todos os nossos programas reencarnatórios são elaborados por espíritos de luz, por espíritos superiores, no qual o nosso anjo da guarda está inserido. Nós demos um exemplo aqui drástico para facilitar o nosso entendimento. Se eu quiser tirar a sua vida, e afrontar contra você, eu só vou obter êxito se tiver na sua ficha reencarnatória, que está no período, na hora de acontecer aquele dano contigo. Se não tiver na sua ficha programada pela espiritualidade superior, eu não consigo violar a tua vida. Porque se eu conseguir, eu sou superior a quem programou a sua vida. Em resumo, para ficar claro, só acontece conosco aquilo que tem que acontecer. Nada é por acaso. A espiritualidade superior tem controle da vida, das nossas vidas. As nossas vidas são dirigidas por espíritos superiores. Que nenhum de nós, espírito atrasado, vai mudar, vai fazer algo que não tem que acontecer. Então eu não estou querendo dizer que aquele que tirou a vida do outro, ele veio para tirar a vida. Não. Lembra da frase de Jesus: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que provoca o escândalo. Então, se alguém tirou a vida do outro, ele não estava programado para tirar a vida de ninguém, porque ninguém nasce para isso. Mas se o outro perdeu a vida, é porque estava na hora dele perder a vida. Entende como funciona a vida? Só morre, passa por determinadas provações quando está na hora de acontecer. E tudo é programado dentro de um processo natural. Agora, se eu me voluntario e falo que vou tirar a vida do outro, e acontece, é porque a circunstância favorece aquele acontecimento, mas que eu vou pagar por aquele dano, porque eu não nasci para tirar a vida de ninguém. Ninguém nasceu para isso. Nós não temos na nossa ficha reencarnatória, nada foi programado a cometer erros. Os erros que se cometem é por conta própria, e que haveremos de pagar por isso. Se alguém tirou a vida de alguém, de outra pessoa, ele vai pagar a carinho, porque ele não nasceu para aquilo. Agora, a pessoa que morreu estava no período dela desencarnar. E que poderia, não tenha dúvida, por um processo natural, por um acidente natural. Não precisava de ninguém se voluntariar a tirar a vida do outro. Deus, nosso Pai, deixa acontecer,
porque é necessário que venha o escândalo, é necessário acontecer as provações, mas há daquele que provoca a provação, porque ele vai pagar por aquele erro, que é um erro ele ter cometido aquilo. Agora, foi um acerto o desencarne. Ninguém desencarna sem a autorização dos mentores espirituais. Segundo Emmanuel, o único ato que se viola a programação espiritual é o suicídio. Ele acrescenta ainda que os piores atos cometidos na vida é o suicídio e o aborto. Nós já falamos aqui, mostramos isso aqui em estudo. Então é importante entender isso. Vamos voltar com o texto aqui, ler de novo e você vai entender esse parênteses que nós demos para explicar na prática como acontece isso. Vamos lá. A lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade divina não pode errar com a vontade humana, competindo-nos o dever de adaptarmos-nos aos excelsos desígnios. Nós é que adaptamos à lei, não é a lei que se adapta a nós. A vontade divina não ajeita por conta dos meus atos errados. Não existe isso. Dentro do livre-arbítrio que nós temos e dentro da liberdade que a vida dá dentro da programação de cada um, se casa esses fenômenos. Mas não é nós, espíritas atrasados, que arbitramos a vida da maneira que a gente quer. Não. Senão a vida não teria ordem. A lei não teria ordem divina. Essa lei divina não é violada. Importante entender isso. E aqui com Emmanuel nós compreendemos por que acontece tanto mal na vida. E ele finaliza assim: atenta, pois, para as diretrizes que imprimes às tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. Nós já falamos do perdão aqui em outros momentos. O perdão verdadeiro, o perdão de sentimento profundo. Em resumo, a espiritualidade fala que perdoar é esquecer, realmente esquecer. Então atenta, pois, para as diretrizes que imprimes às tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. Ou seja, a nossa oração vai ter direção, mas se houvermos a anulação daqueles erros, dos problemas que nós recebemos, das ofensas que recebemos, porque se não tiver esse perdão, a nossa mente fica presa a essas circunstâncias humanas e é impossível percebermos a providência divina agindo por nós. Está claro aí na mensagem de Emmanuel? Está claro. Então nós devemos vivenciar o perdão verdadeiramente. Aí as nossas orações vai ter um percurso natural e a vida vai nos transmitir isso com a nossa percepção em função da bondade divina que age em torno dos pedidos da nossa oração de uma forma geral. Uma mensagem esclarecedora, profunda,
Falei para vocês que ela não era longa, mas ela nos traz um ensinamento importantíssimo, uma compreensão da vida, do momento que vivemos, no momento que nós compreendemos esse mundo que está tão confuso, tão problemático, trazendo tantas dores, tantos sofrimentos. Mas não é à toa e não é por acaso. Deus, nosso Pai, está tendo um olhar para tudo isso, não tenhamos dúvida. Olha o que Emmanuel nos fala nessa mensagem. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Isso não impede de que devemos viver nossos problemas que causamos no passado. Isso não impede a nossa vivência nesse mundo de prova e expiação. Temos que ter prova e expiação ao longo da vida. Então a oração funciona como um recurso extraordinário para nosso auxílio. Mas o perdão tem que estar atrelado à nossa vida, para que surta efeito. E isso não vai impedir de cumprirmos aquilo que está programado espiritualmente no campo das provações e das expiações. Mas se assim vivenciarmos, segundo a orientação aqui recebida, nós vamos estar amparados e fortalecidos para enfrentarmos essas dificuldades com mais equilíbrio, com mais harmonia, com vitória verdadeira, para que ao findar do nosso programa reencarnatório, quando desencarnarmos, cada um no seu tempo, nós retornarmos ao mundo espiritual em condições favoráveis, para que retomemos o verdadeiro mundo de origem e vamos dar prosseguimento aí ao nosso processo evolutivo, estudando, trabalhando, preparando para novas etapas, a fim de alcançarmos a evolução compatível ao nosso esforço, à nossa luta. Que as bênçãos de Jesus nos ilumine e nos proteja. Nós convidamos a todos agora para o momento de oração, encerrando o trabalho, os nossos estudos e em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamentos. Elevemos nosso pensamento mais uma vez a Deus nosso Pai, a Mãe Maria Santíssima, a Jesus nosso amado Mestre, a rogar, Senhor, as bênçãos, o amparo, a proteção para todos nós. Para nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância, aos companheiros em sofrimento, aos amigos que partem para o plano espiritual, todos, a fim de que possam receber as bênçãos que a espiritualidade sempre, a apostos, estão a atender a cada um pelo chamamento através da oração. A todos os nossos irmãos que têm sofrido suas provações profundas, as suas dores, o nosso mundo que está um mundo tão sofrido, que toda a nossa nação encarnada e desencarnada possa estar lembrando de Jesus, de Mãe Maria Santíssima, da bondade divina através dos mensageiros de luz, segundo a crença de cada um, mas que todos possam receber a tua proteção, o teu amparo. Que nossos irmãos que partiram para o plano espiritual essa semana, companheiros ligados à nossa instituição, recebam o nosso carinho, o carinho da espiritualidade e do bem, a fim de que continuem no plano espiritual com a assistência que sempre receberam, para que encontrem a adaptação ligeira, assistida, para prosseguir em sua caminhada, assim como todos nós, dentro do esforço pessoal, porque haveremos de lutar tanto aqui no plano terreno como no mundo espiritual, nos engajando cada vez mais aos ensinamentos superiores,
que toda a família possa ser amparada, aqueles que ficam no campo da saudade, da lembrança, mas que possamos estar juntos, sem pararmos, e que os nossos estudos aqui, toda quarta-feira, possa contribuir para os esclarecimentos de todos nós, em ambos os planos da vida, a fim de que a tua bondade divina e a sua vontade, Senhor, possa ser concretizada através de nossos atos diários. Que a tua paz, que o teu amor, que o amor de Mãe Maria Santíssima esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, amigos, agora os avisos finais do trabalho da assistência, né, que nós realizamos. Então tá aí, ó, a cesta básica que sempre distribuímos com seus itens, o trabalho das mãezinhas, né, carente com enxoval Mãe Zefirina, os itens que compõem aí o kit que nós distribuímos para ela. A gente passa rapidinho aqui, mas você sabe que fica gravado. Quando você precisar rever, é só ir na aula, qualquer aula, e ver aí os itens e os dados que você possa estar contribuindo para nós. Essa sua contribuição é destinada só para a distribuição da cesta básica e do enxoval, tá bom? E fica o convite que a gente sempre faz aqui para conhecerem, quem não conhece ainda, conhecer o nosso trabalho, né? Toda terça-feira de 18h30 às 18h30 nós fazemos o trabalho com aulinha para as mães, fazemos o trabalho da sopa, e quando juntamos um valor suficiente, nós distribuímos então a cesta. E quando tem mães no trabalho de gestação, próximo a ganhar seus meninos, nós também distribuímos os kits. E tudo que a gente faz, quando a gente faz, a gente tira a foto e mostra aqui para que vocês possam estar vendo a destinação da sua doação, tá bom? Então, fiquem com Deus. Quarta-feira que vem nós vamos trazer um novo estudo. Tá aí mais uma vez o nosso WhatsApp, nosso Instagram. Curta o nosso vídeo, é importante você dar lá um joinha, que é uma maneira que tem da gente contribuir com a nossa divulgação, tá bom? Um abraço carinhoso, um beijo a todos, até quarta-feira que vem. Tchau!